Achei interessante escolher a obra da Raquel, primeiramente porque eu sei do caráter global do acervo do Vídeo Brasil e me interessa, dentro dessa globalidade do sul global, digamos assim, do acervo, pensar também em artistas que são brasileiros, mas que não vêm do sudeste do Brasil, que não trabalham no sudeste do Brasil. Então achei interessante compartilhar com vocês um trabalho de uma artista que nasceu, na verdade, em Santa Catarina e vive em Florianópolis. Então acho que é importante a gente, que está no Brasil, né, olhar para outras regiões do país para além do sudeste. E achei interessante me deparar com esse vídeo e também as imagens que o vídeo traz nesse momento da história que a gente se encontra. Então, basicamente, se trata de um vídeo que a gente tem 6 séries de imagens, com o rosto da artista filmado de maneira frontal, como eu estou falando com vocês aqui. O vídeo é filmado em preto e branco, isso é muito comum no trabalho da Raquel Stolf, né? Uma ausência de um largo cromatismo, ela trabalha muito com o preto e o branco e ponto, né? Então, sem o rosto dela filmado frontalmente. E nessas 6 séries de imagens, ela vai experimentando diversos modelos de máscaras mesmo para respiração, com filtro, e diferentes modelos de fones de ouvido que criam, né, um isolamento de áudio e criam uma ideia de silêncio. Então você tem essas 6 sequências, ela troca, né, cada sequência uma máscara nova ou um fone novo, e na última sequência você tem um óculos. Eu acho interessante pensar como que o nome do trabalho é Kit para Terceiros Socorros, ou seja, uma brincadeira com a ideia de primeiros socorros, não são mais os primeiros, mas são os terceiros. Ou seja, ela está jogando com o rosto dela e pensando nesses elementos que podem ser tanto hospitalares da medicina, quanto mesmo do campo da edição de som e do campo da música, e pensando como esses elementos podem ter relação com uma ideia de cuidar de si, com uma ideia de socorrer-se, mas com uma certa ironia, né? Já que são os terceiros socorros e não são os primeiros. Todo o trabalho da Raquel Stolf é muito pautado numa relação entre imagem e som e escrita. Então no vídeo, como que a palavra entra, né? A palavra ela entra como uma lista de situações. Então é uma escrita que tem um caráter ficcional, propositivo, e me chama a atenção também pensar que tem um certo inventário de situações e de frases também. Então, assim como outros trabalhos dela, que ela lista coisas, né? Eu acho que o corpo dela está ali se colocando como um receptáculo de modos de usar as máscaras e os fones de ouvido, e as palavras entram ali também com uma tentativa de inventariar diferentes possíveis proposições ficcionais para kits de socorros. Eu acho que esse trabalho tem um grande encontro, consciente ou não, com uma certa linguagem televisiva, com uma certa linguagem que lembra muito a MTV. Então é um trabalho que me parece ter um caráter de vinheta da MTV no bom sentido desse termo, né? Ou seja, ela conjuga uma imagem muito simples, com filtro preto e branco, com o rosto dela, com texto e com esse áudio eletrônico, né? Que dá um caráter que às vezes até remete a algo meio de uma ficção científica, enfim. Então é um vídeo curto, tem um caráter experimental e que tem essa narrativa também fragmentada, que para minha geração, né, para minha vivência de cultura visual, me faz pensar muito nessa relação com a MTV, aquelas vinhetas entre programas, com uma edição, o uso do som. Ele me remete a uma certa história do vídeo, que eu acho que é muito bacana de se pensar e de se compartilhar coletivamente também. Então, nesse momento tão peculiar que a gente está na história, eu fiquei pensando que era uma espécie de trabalho que poderia obrar, né, não só para mim, mas para quem puder ver o vídeo também. E é um trabalho também que pode fazer a gente pensar um pouco sobre a condição melancólica do estar em casa ou do estar com medo, por exemplo, do Covid, enfim, de quaisquer outras coisas, né? A partir da domesticidade, a partir de nossos corpos, a partir da palavra, a partir da ficção, e a partir de uma reflexão mais
existencial mesmo, mais subjetiva, né? Então eu acho que é um trabalho que tem um caráter mais introspectivo, mais pessoal mesmo, mais mesmo autobiográfico, né? Que convida talvez a gente a escrever junto com ela outras instruções para outros tipos de socorros.